Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Porque estáis aqui todo dia ociosos, vinde trabalhar na minha vinha. Somente não fazer nenhum bem já é um grande mal. Somente não fazer nenhum bem já é um grande mal. Muitas pessoas parecem que passam pelo mundo para não fazer nada. Ao menos nada de que seja realmente proveitoso, nem que seja para a salvação das almas, que é o mais importante. Todas as horas são gastas em atender o corpo, a própria pessoa, a própria comodidade, ao próprio bem-estar. E não empregam o tempo, não tiram um tempo para ser empregado numa ocupação útil, uma ocupação elevada. Essas pessoas, assim agindo, mostram que não têm um ideal digno, um ideal elevado, não se sacrificam por algo que valha de fato a pena. Agem com indiferença diante de Deus, diante da própria alma e diante do bem do próximo. Toda uma vida de moleza, sem propósito, sem ideais, é como que uma preciosa obra de Deus é perdida. A salvação de uma alma. A alma humana é uma preciosa obra da divina providência e deve ser frutificada. E todos nós, segundo as várias circunstâncias de cada um, nós podemos, infelizmente, padecer deste grande mal, deste problema da ociosidade. Por que estáis aqui todo dia ociosos? A ociosidade é esta disposição de não fazer nada de grande importância. Está ali sentado, como se diz o Evangelho, no fórum público, vendo o tempo passar, como os personagens do Evangelho. Estais aí fazendo o dia inteiro ociosos. E ao mesmo tempo nós não podemos confundir a ociosidade com a virtude do são divertimento. O são divertimento, ele é necessário para uma vida equilibrada. Necessário também um momento de repouso, de nos divertir um pouco, de forma correta. Isso não é ociosidade. Mesmo a ociosidade, ela carece da virtude dos bons divertimentos, porque não existe um equilíbrio para empregar bem o tempo para isso, numa vida ociosa. A pessoa que não é ociosa sabe, inclusive, achar tempo para relaxar e se divertir um pouco. A ociosidade, que nós podemos chamar de preguiça espiritual, em certos casos assídia, nos causa esta inapetência, este tédio, que muitas vezes nós experimentamos no cumprimento das nossas próprias obrigações e nos nossos exercícios de piedade. E esta má disposição nos leva a fazer o nosso trabalho com frouxidão ou com uma certa moleza, vamos empurrando com a barriga. E pouco a pouco também nos leva a omitir as nossas práticas de piedade, encurtar as orações, deixá-las cada vez mais para depois, até não fazer mais nada. E começamos moleza em ler, preguiça em meditar, em estudar, em mesmo ajudar o nosso próximo que mais precisa. Aquela moleza que nos impede. Já nos causa um certo desgosto e tédio a própria recitação do nosso terço.
E ao mesmo tempo, todas essas horas nós empregamos em fazer aquilo que é do nosso próprio agrado, sobretudo agrado da nossa própria sensibilidade, ou buscando coisas que atiçam a nossa curiosidade, ou nós ficamos divagando com a nossa imaginação, observando os mosquitos dando cambalhotas no ar. Certa vez, num sermão, possivelmente da 70ª, disseram o Santo Curadás: ó meus filhos, como é triste! 3/4 dos cristãos trabalham senão para satisfazer este cadáver, hoje muito mais que 3/4 dos cristãos, que vai logo apodrecer na terra. Eles não pensam na sua pobre alma, que deverá ser eternamente feliz ou infeliz. Lhes falta inteligência e bom senso. Isso me dá medo. E são muitos minutos, muitas horas e mesmo dias perdidos que eu poderia fazer e usar para cumprir fielmente o meu plano de vida. Eu devo ter um plano de vida, um bom emprego do meu tempo. Muito tempo que eu poderia empregar no meu crescimento intelectual, meu crescimento virtuoso e espiritual. Eu devo saber empregar bem o meu tempo. Segundo os grandes mestres da vida espiritual, a ociosidade é o vício que mais retarda uma alma no progresso da vida espiritual. Assim diz o grande Padre Faber: se entre todas as graças, a maior graça é a da perseverança, porque ela dá às outras graças um valor durável. Ao contrário, a ociosidade, entre todos os vícios que atacam a vida espiritual, é o mais pernicioso, porque é a antítese da esperança, da perseverança. A ociosidade é a antítese da perseverança. E é um grande mal. Assim, somente não fazer nenhum bem já é um grande mal. A ociosidade e a santidade são coisas incompatíveis. Santo Afonso de Ligório e São João Bosco, por exemplo, fizeram o voto de nunca desperdiçarem tempo. Tempo perdido é trabalho perdido. Hoje se diz tempo é dinheiro, nós podemos dizer com mais propriedade, tempo é salvação. O tempo é a chance de me tornar mais perfeito, que muitas vezes é desperdiçado. O tempo nos foi concedido por Deus, primeiramente, para tratar dos negócios da nossa salvação, para trabalhar nesta vinha amada de nosso Senhor, preciosa aos olhos dele, que é a vinha da nossa alma. Vinde trabalhar na minha vinha. O tempo nos é concedido para trabalhar e assim conseguir merecimentos que vão corresponder ao nosso grau de glória um dia na eternidade. Assim, a perda de tempo já é um grande mal, e é um mal irreparável, porque o tempo que passa não volta. Todo o tempo que nós deixamos correr na ociosidade não nos será devolvido. O passado não volta mais. O único tempo que nós temos à nossa disposição é o tempo do presente, e ele nós devemos empregar bem. Nós temos o tempo futuro, mas ele é para nós muito incerto ainda. Mas devemos ter, no mínimo, a disposição de bem empregá-lo quando ele se tornar presente para nós. O livro do Eclesiástico nos diz que a ociosidade nos ensinou muitas maldades. E, de fato, muitas ocasiões de perigo nos traz a perda de tempo. O mesmo livro do Eclesiástico também diz que estúpido é o homem que se entrega ao nada, ao ócio. E relata o profeta Ezequiel que a ociosidade dos habitantes de Sodoma estava entre as causas principais
daquela depravação que clamou pela vingança de Deus. Diz o profeta Ezequiel: olhai qual foi a iniquidade de Sodoma, vossa irmã. Teve grande soberba, fartura de pão e muita ociosidade. E se o mundo de hoje se assemelha cada vez mais a Sodoma, é em grande parte por causa da ociosidade que favorece a concupiscência da carne. São Bernardo, ele chama a ociosidade de mãe das frivolidades, madrasta das virtudes e latrina de todas as tentações e dos maus pensamentos. Já dizia o velho ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. De tal forma que vai ser o combate à nossa ociosidade, nosso bom emprego do tempo, que vai ser um dos principais meios para alcançar aquela virtude, sobretudo, que eu mais preciso. Muitas vezes eu tenho uma virtude pela qual eu batalho, não consigo tanto, às vezes é porque a ociosidade está ali no início e deve ser combatida por mim. Ficar desocupado, permanecer ocioso, é perder duas coisas que têm um valor infinito: o tempo e a graça. E nós não podemos ganhar o céu sem o tempo e sem a graça. Ficar ocioso, então, é se expor à morte espiritual. Disse São Francisco de Sales: quando eu penso como eu empreguei o tempo de Deus, eu temo muito que Ele não queira me dar a eternidade. E é São Francisco de Sales falando. Pois Ele dá unicamente a eternidade àqueles que usarem bem do seu tempo. Deus quer então dar a eternidade àqueles que empregam bem o seu tempo. E este alerta, sobretudo, dirigido aos jovens que possuem um vigor próprio de alma, que não sejam ociosos, que não percam tempo, que aproveitem esta energia favorável da juventude para crescer cada vez mais neste domínio de si mesmo, através dos deveres feitos com zelo, fazendo seus estudos com diligência, ajudando os outros com generosidade de alma, e tudo isso acompanhado de uma vida cristã, vida de oração verdadeiramente devota. Se não tiver isso, a concupiscência arrastará. Deus, criando Adão, Ele deu a Adão no paraíso, mesmo antes do pecado original, o dever de trabalhar. Deus colocou o homem no paraíso de delícias para que o cultivasse e guardasse, disse o livro do Gênesis. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, ele diz que Deus fez assim porque o repouso prolongado teria levado o homem à preguiça e à negligência, enquanto o trabalho, mesmo isento de sofrimento, ajudaria o homem a cumprir bem o seu dever. Se foi assim antes de Adão, antes do pecado original, quanto mais conosco, feridos pelo pecado original, com esta desordem própria das nossas concupiscências. Nós devemos trabalhar, nos esforçar e trabalhar sobretudo para a nossa alma. E diante desses alertas que nos dá hoje o Espírito Santo, nós devemos então nos esforçar para lutar contra a nossa ociosidade. Pois enquanto nós estivermos mais ou menos nos deixando levar pela preguiça, ou negligente dos nossos deveres, ou pouquíssimo ou nenhum zelo na nossa vida de oração, se assim estivermos, deste modo, nós não avançaremos nas virtudes e a nossa alma ela ficará estacionada nos mesmíssimos defeitos, ainda que mínimos. E assim nós não vamos cumprir para nós a vontade de Deus. Deus nos quer fortes, de bom ânimo, de bom humor, trabalhadores, sempre diligentes no seu serviço, e assim nos quer perfeitos e santos. A isto nos convida este domingo da 70ª, este período pré-penitencial de entrada do tempo quaresmal,
período dos 70 dias antes da oitava da Páscoa. 70 é o número do cativeiro, nos lembra 70 anos que o povo de Israel ficou exilado, cativo na Babilônia, longe da cidade santa, longe do culto de Deus. E lembra o nosso cativeiro espiritual nas garras do demônio, do pecado e da morte. Desse cativeiro espiritual nos vem libertar nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vitória sobre esses 3 inimigos do homem. E esse domingo nos lembra que a ociosidade nos torna cativos, nos torna prisioneiros, pois que nos impede de avançar, nos impede de progredir, nos impede de olhar além, de buscar melhorar a nossa situação, humanamente e espiritualmente falando. Nós devemos progredir. E nosso Senhor, neste domingo, nos chama: por que estáis aí ociosos? Vinde trabalhar na minha vinha. Esta vinha que nosso Senhor chama sua é a nossa alma. Ele chama sua porque foi Ele quem a conquistou com o preço do seu sangue. Ele nos convida a trabalhar nela. A Epístola de São Paulo também nos convida ao trabalho da nossa alma, usando a figura dos atletas. Os atletas que combatem na arena e se abstêm de tudo, trabalham, se exercitam, treinam, lutam para alcançar um troféu, uma medalha corruptível. E nós devemos fazer o mesmo, devemos nos abster, exercitar, lutar, trabalhar, não para buscar medalhas e troféus diante dos homens, mas diante de Deus, buscar a coroa eterna, que não nos poderá ser roubada. Este é o convite que a igreja nos faz hoje, no domingo da 70ª, que nós aproveitemos esse pequeno tempo de 3 pequenos domingos antes da quaresma para colocar ordem na nossa vida. Ordem na nossa vida, material e espiritual. Para que uma vida ordenada, com esta vida ordenada, eu possa acolher os exercícios quaresmais. Se eu entrar na quaresma com desordem e com ociosidade, não vou conseguir fazer nada no tempo quaresmal. Não vou conseguir obter nenhum mérito para a minha alma. É o tempo do merecimento, é o tempo do exercício. Pois bem, agora nós devemos nos preparar, colocando ordem na nossa vida, para assim abraçar as penitências quaresmais e assim nos preparar bem para a Páscoa. Nós estamos neste tempo de preparação da preparação. A primeira coisa, então, a combater é esta ociosidade e dispor a minha alma ao trabalho árduo por ela. Fazer, então, desde já, desde este domingo, esta resolução de empregar bem o tempo que o Senhor me oferece para santificar a minha alma, colocar ordem na minha vida, considerando o quão precioso é este tempo, porque neste tempo nós podemos crescer na graça de Deus, nas virtudes, nos méritos e, enfim, na glória eterna um dia. Os trabalhadores da vinha do Evangelho, no final do dia de trabalho, ganhou cada um o seu denário. Denário, uma moeda romana em que vinha impressa a face do soberano, a face do imperador. E é esse precioso denário que também nós devemos almejar depois de uma vida inteira de lutas e de trabalho nesta vinha do Senhor. Nós queremos e nós certamente obteremos esta preciosa moeda de contemplar eternamente a face do nosso soberano, a face do nosso Deus, que nos encherá a alma de uma alegria indizível. Esse Deus que nos dará também a coroa imperecível de que nos fala São Paulo na Epístola. São Bernardino de Sena diz que, num certo sentido, o tempo é o céu, visto que com ele eu posso comprar o céu. E mais ainda, que o meu tempo vale tanto quanto Deus,
já que empregar bem o tempo equivale a permutá-lo na posse eterna de Deus. E nos diz para completar o Santo Padre Pio: como o tempo é precioso, felizes os que sabem aproveitá-lo bem, porque todos deverão prestar contas detalhadas do seu tempo no dia do juízo. Diante de tudo isso, com tantos e tantos argumentos, nosso Senhor nos convida: vinde trabalhar na minha vinha. O ganho é alto, porque nosso Senhor é generoso, é a vida eterna. E vale a pena então sacrificar, redimir, bem empregar o nosso tempo. Vale a pena nos organizar melhor. Vale a pena fazer esse primeiro dentre os sacrifícios do nosso dia, nos organizar, empregar bem o nosso tempo. Porque enorme e infinita será a nossa recompensa. São imensamente dignos de louvor todos aqueles que sabem trocar o seu tempo pela posse da eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.